Agora sim. Verifiquem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem aí. Se tiver alguma dificuldade na conexão, por favor, me avisem. Meu nome é Lúcio Amorim, vou estar aqui com vocês hoje falando sobre inteligência artificial, como é que ela pode ser uma vantagem para vocês, principalmente como usar. Isso é mais importante, né? Porque saber que é uma vantagem, vocês já sabem, né? Então, eu queria trocar essa ideia com vocês. Na verdade, a gente vai. Eu vou querer muito mais interação de vocês, vocês podem imaginar, porque eu já não sou mais universitário, né? Então, o que eu vou trazer para vocês vai ser baseado na minha experiência, tem alguma, né? Fiz algumas faculdades, inclusive, mais de uma, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é principalmente a visão de alguém que está no mercado. E eu estive no mercado, né? Quando a gente fala no mercado de trabalho, né? Desde que eu entrei na faculdade, graças a Deus. Sempre pude trabalhar, sempre gostei. E no meu entendimento, se a gente conseguir fazer aqui hoje um encontro que vai ser focado no uso dessas IAs, vocês vão, no meu entendimento, tá, ter bastante aplicação disso assim ao longo do curso de vocês, tá? E como somos muitos, vocês devem estar vendo aqui, nós somos 277 agora. Eu queria saber de vocês, primeiro, né, de onde vocês são, qual a faculdade de vocês. Eu sei que tem um pessoal aqui da PUC de Minas, tem um pessoal da PUC do Paraná também, Univesp, legal. Pô, legal, tem no Brasil todo aqui, hein? Bacana, pessoal. Estou muito honrado aqui, ó, os conterrâneos aqui do Rio de Janeiro. Muito honrado com a presença de todos vocês, tá? Então, para a gente começar aqui, eu vou passar rapidinho aqui uma intro para vocês aqui. Esse nosso encontro, ele é o oferecimento da Simplicity, que é a plataforma, a empresa que apresenta para vocês aí esse material adicional aí de empregabilidade, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma introdução, é um videozinho de um minutinho, A rápido, Simplicity é mas para vocês reconhecida terem mundialmente pela eficiência. aí o conhecimento da plataforma, isso aqui é um oferecimento da Simplicity para vocês. E aí, assim, só para já adiantar, tá? Eu quero fazer um negócio super interativo com vocês. Então, por favor, quem tiver no celular aí, fica atento, tá? Eu não tenho como abrir aqui o áudio, a câmera de vocês, seriam muitas pessoas, seria difícil de controlar, tá? Então, o pessoal que gosta de interagir também, talvez sinta falta, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente vai ter o nosso tempo aqui. Então, videozinho da Simplicity. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSN tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSN, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho.
Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. A Simplicity Opa. é reconhecida. Maravilha, pessoal. Então, obrigado, pessoal da Simplicity aqui, pelo oferecimento da palestra. Tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante. Então, o lance é o seguinte, galera. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu acho que, assim, vocês já são universitários, né? Então, vocês já estão legal de ter aula, né? Então, ao invés de eu ficar falando aqui do que eu sei e do que eu faço, eu vou tentar contextualizar aqui no que seria o uso de vocês. Só para apresentar aqui, para quem chegou agora, porque tem uma galera que, de repente, não está sabendo por que está aqui, né? Às vezes recebeu e-mail e tal. Já antecipando, né? Alguns de vocês estão preocupados com crédito, né? Como é que vai contar aqui? A presença de vocês está sendo contabilizada pelo sistema, pelo Zoom. Então, o fato de vocês estarem aqui já está contando a presença, e o fato de vocês irem embora provavelmente também vai descontar. A parte de créditos ela tem a ver com a tua universidade, como você viu, tem pessoas do Brasil inteiro aqui, cada universidade tem um sistema, tá? Então, o que a gente vai falar aqui? Eu quero que vocês se destaquem usando IA. Eu vou mostrar para vocês como é que eu uso no meu dia a dia. Eu trabalho hoje com a inteligência de negócios, que é um nome pomposo para dizer que eu sei como as empresas funcionam e eu ajudo as empresas a funcionarem melhor. A minha formação ela é de marketing. Na verdade, eu fiz comunicação na FRJ, mas eu tenho aí mais algumas outras coisas também que eu posso contar. E talvez vocês conheçam, né, uma ferramenta chamada Lovable. É uma startup que ela vem crescendo mais do que o próprio ChatGPT. E é basicamente uma IA que transforma a tua ideia em um site ou até em uma empresa, né, um SaaS, né, um sistema completo ali de prestação de serviço e que está acessível a todos vocês gratuitamente. Inclusive, né, tem aqui depois uma surpresinha para vocês no final, tá? E o que eu venho fazendo nesses últimos anos, né? Eu venho ajudando as empresas a olharem para um lado que elas não costumam ter tempo de olhar. Assim como você está aí pegando 7 matérias e não tem tempo para ir para academia ou para dormir, né? Os donos das empresas eles também passam pelo mesmo problema. Inclusive, se você está pensando que depois de você se formar vai ficar mais fácil, alguém vai ter que te contar, então eu te conto logo que não fica mais fácil. Mas voltando aqui na nossa conversa, os donos dessas empresas eles têm dificuldade de se modernizar, eles têm dificuldade de olhar para o que eles não estão podendo olhar, que eles não estão podendo acompanhar. E aí é que entra um cara como eu, pode ser uma pessoa como vocês, que está antenado e que entende principalmente sobre como as ferramentas funcionam e como que essas ferramentas podem ser usadas para o benefício, a missão que está sendo buscado. Então, vou falar um pouquinho de mim rapidinho, porque não custa nada, é só um slide. Eu fiz, na verdade, antes disso aqui, eu fiz Cefet, né, para quem conhece, Escola Técnica Informática. Depois eu passei para Engenharia de Telecomunicações na UF. Depois eu passei para Comunicação na FRJ, naturalmente, cursos que, apesar do nome semanticamente parecido, são diametralmente opostos, né? E aí eu estava com saudade e resolvi fazer nutrição depois. A minha empresa se chama Next Level, é uma agência de marketing digital, para a gente poder resumir aqui. E a minha experiência vem trabalhando como consultor em e para empresas que a gente considera aí de tamanho Fortune 100, ou seja, entre as 100 maiores empresas do mundo. Claro, algumas empresas, a maior parte delas é multinacional, algumas aqui no Brasil, e isso se deve a algumas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Que na minha época, obviamente, né, a inteligência artificial ela era uma coisa que a gente só falava em videogame, né? O pessoal mais velho aí vai lembrar que o termo inteligência artificial sempre existiu nos videogames, sempre existiu nos filmes também. Só que a inteligência artificial, como a gente conhece ela hoje, ela está existindo agora. Ela está existindo, eu considero que nos últimos 2 anos, aí, por causa do ChatGPT, na versão 3.5, que foi a versão que virou uma chave e se tornou algo realmente útil para o público leigo em geral. E aí eu queria perguntar para vocês como que vocês têm usado a IA hoje, tá? De repente, se você souber qual é a IA que você usa, ou se você já tiver algum caso de aplicação, me conta aí nos comentários, porque os seus comentários eles vão servir de base do que a gente vai falar aqui.
tá? Tem gente que faz uso recreativo, né? Tem gente que está namorando a IA, tem gente que está usando para fazer meme, tem gente que está, enfim, fazendo música, né? E já temos desenvolvedores de IA aqui, principalmente para estudar programação. Eu até perguntei aqui, né? O pessoal que trabalha com programação, ou que, enfim, estuda programação, ou que já faz alguma coisa de programação, muito do que eu vou falar aqui vai ser trivial para vocês. Eu peço perdão, mas realmente isso aqui é para todos os cursos, tá? O pessoal de programação, pela natureza, né, da atividade, precisa lidar com um volume muito complexo de informação e as IAs elas existem para isso. E para o pessoal que não tem nada com programação, que é de outros cursos aqui, fica tranquilo que você vai ter a minha atenção aqui. A gente vai focar mais no que eu posso te ajudar aqui, tá? A galera de programação vai falar, pô, Lúcio, isso aqui é óbvio, isso aqui eu já uso todos os dias. Sim, mas né, vamos tentar dar uma nivelada aqui, pelo menos na parte inicial, tá? A Vitória falou aqui para ajudar com o DAX no Power BI. Vitória, isso que você está vendo aqui, que é o meu currículo, eu devo ele basicamente ao Power BI e ferramentas similares ao Power BI, como o Tableau e outras aí que talvez nem existam mais. E tudo começa no Excel, né? Sempre, né? Para estudar inglês, o Frederico citou aqui, a Carla falou que ela usa para criar artes, né? Tirar dúvidas urgentes de assuntos simples. Excelente, excelente aplicação. Dúvidas urgentes. O Diego falou que ele usa como assistente pessoal, psicólogo, psiquiatra, estudar e trabalho. Vamos pegar leve também, que é muita responsabilidade, né? Tá aqui, ó. Para tudo, para estudar, fazer música, fazer história, criar trabalhos para o trabalho. Legal. A galera já está citando aqui algumas IAs. Assim, gente, eu queria fazer um encontro aqui para vocês, que eu pegaria umas 30 IAs diferentes e eu ia destrinchar. Mas, considerando que o quão plural é essa galera aqui, vocês, né? Eu acho que seria legal a gente focar nas principais, mesmo que as custas de não entrar no detalhe de todas elas, porque eu acho que vai fazer mais sentido, tá? Juan, James, do Gemini, para auxílio em casa, matéria da faculdade, para uso das ferramentas. Isso aí, excelente. Edição de vídeo, o uso de IA nesse mercado é uma ferramenta que veio para somar, não substituir o profissional. Perfeito. Uso muito pouco, pacote Office. Alguma dica de IA para psicologia? Beleza. Gente, eu não vou conseguir acompanhar todas as mensagens, né? Somos 423 aqui, mas está bem legal para acompanhar, tá? Muito legal. Então, galera, o que a gente vai fazer aqui agora? Meu convite para vocês é o seguinte: eu quero que vocês pensem, né, como é que é a rotina de vocês no curso de vocês, e vocês pensem o seguinte: aonde existe um grande volume de informação, tá? Vamos colocar aqui. Aonde existe um grande volume de informação que, se você for capaz de tomar uma decisão sobre esse volume de informação, você vai ter benefício. Eu diria que esse é o melhor uso da IA para todo mundo. Para todo mundo. Se você é capaz de acumular um grande volume de informação, seja uma informação sua, seja um volume de informação que vem de outro lugar. Então, se você tem algo que tem um grande volume de informação, vou colocar aqui grande. Se você tem um grande volume de informação, você consegue usar IA. Assim, eu tenho certeza absoluta. Se você tem uma necessidade de tomar uma decisão, e aí essa decisão pode ser complexa ou pode ser rapidamente. A IA pode te ajudar também. Eu estou falando aqui coisas que vocês já sabem, mas vocês vão entender por que eu estou montando isso aqui. Lúcio, eu trabalho com gastronomia. A IA pode me ajudar? Pode, porque você às vezes não tem dúvida sobre 20 marcas diferentes do mesmo tipo de farinha. Você às vezes não tem questionamentos sobre as 50 maneiras diferentes de você fazer a mesma preparação. Então, tudo que tem a ver com grande volume de informação, é o que a gente chama de dados, você consegue usar IA. Quando você precisa tomar uma decisão, você também consegue usar IA. Bem,
quando essa decisão ela é complexa, ou seja, quando ela envolve muitas coisas simultaneamente. Principalmente se a gente vai falar de algo multivariado. Porque às vezes você vai ter que tomar uma decisão sobre, por exemplo, qual é o melhor trabalho. E aí uma empresa vai te pagar mais, a outra vai te dar mais oportunidade, porque é uma empresa grande, a outra vai te levar para o exterior, a outra vai ser uma ponte para você trabalhar num tipo de coisa que você gosta. Como é que você toma uma decisão sobre isso? Você vai usar IA. Ou o contrário, ou então quando você tem, que é o que eu não sei se está na época de provas agora, mas que daqui a pouco vocês vão estar, que é quando você tem toda a matéria do seu semestre e você descobre que você não sabe nada e a prova é amanhã, e você precisa pelo menos entender o básico para não tomar bomba, né? Eu nem sei como é que se chama hoje, qual é o termo que se usa hoje, para não levar bomba, e aí você vai, então, precisar tomar uma decisão rapidamente sobre um grande volume de informação. Aí você vai usar IA. Só que a IA, ela não necessariamente vai ser rápida, né? Quer dizer, ela vai ser mais rápida que o ser humano, né? Quem usa o chat GPT e está usando a última versão dele, né? A versão 5, sabe do que eu estou falando, né? Está meio devagarzinho ali, porque mudaram tanto que ficou meio esquisita, né? Então, galera, no meu entendimento, você tem essa questão aqui de grande volume de informação, necessidade de tomar uma decisão. O terceiro ponto, que eu acho que é onde está, talvez aí, o que eu posso, talvez, ajudar mais vocês nesse momento, que é fazer coisas novas e fazer melhor. Por quê? Porque a grande sacada de você usar IA não é você estudar menos. Eu juro para vocês que não é. E se tem uma coisa que eu lembro que eu trago das faculdades que eu fiz, que quanto mais você puder ler e aprender, melhor. Porque você está num momento em que tudo que te é oferecido vai ter reverberação no futuro, né? Depois, quando você está por conta própria e você está no mercado de trabalho, você vai ler basicamente o que é da tua indústria. Você vai ler o que é publicado pelas empresas ou pelas personalidades que comandam ali, que pautam, né, as decisões. Você vai ler as decisões do conselho de classe, você vai ficar sabendo dos eventos nacionais e internacionais, os livros. Mas agora, cara, agora você está aprendendo tudo que é novo. E aí, se você está com a possibilidade de ter um sistema de IA, você tem a possibilidade de fazer coisas novas e fazer melhor o que você faria. Que é muito comum a gente querer fazer só o que a gente sabe. É muito comum a gente querer ficar só no nosso cantinho ali. Ah, eu gosto disso aqui, isso aqui é o que eu acho mais legal. Mas te ajuda demais a você, de repente, conectar coisas que você não seria capaz ou que você precisaria de alguém. Algo que você precisa de ajuda. Poderia até colocar o fazer melhor aqui. Algo que precisamos de ajuda. Eu acho que fazer coisas novas é a melhor coisa da IA, tá? De verdade. Porque você não precisa ser um especialista naquilo, mas você consegue fazer. Então, por exemplo, quem aqui vai ser profissional liberal, por exemplo, quem que cursa psicologia, né? É, você pode criar um sitezinho para você usando IA. Você precisa ser um especialista em programação? Não, mas hoje você consegue. E eu consigo mostrar para vocês aqui, né? Por acaso, minha namorada é psicóloga e eu fiz um site para ela que, assim, eu juro para vocês, eu levei mais tempo pensando como eu ia fazer do que fazendo, que na hora que eu sentei no computador já saiu, assim, tipo, em 30 segundos. E ela não precisou se tornar uma especialista na ferramenta, ela não precisou contratar uma agência de marketing, que é o que eu faço, ela não precisou de um tanto de coisa que precisaria há coisa de poucos anos atrás. E coisas que precisamos de ajuda, né? Que seria para fazer melhor, que é o quê? Sabe quando você ouve falar daquela galera que se forma e ganha destaque, faz a pós-graduação e se destaca, e aí vai para as Olimpíadas de qualquer coisa, e aí consegue lá um grant, né? Uma verba do governo para se tornar pesquisador. Cara, às vezes a diferença entre esse cara e você é porque ele se dedicou um pouco mais, pegou um pouco mais rápido e continuou na mesma rota. E se você pudesse ter alguém que te ajudasse com isso, a não desistir, a não travar, a não parar no meio. Então, a IA vai te ajudar com isso aqui. E, por fim, o que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que eu posso falar hoje para vocês, quer dizer, talvez não seja
o mais importante do ponto de vista para a vida de vocês, mas é o mais, talvez, impactante, que é a questão da empregabilidade. Que, cara, se você é um universitário, você provavelmente você vai ter uma profissão muito em breve, se já não tem, se você já não está fazendo estágio. E se você tem uma profissão, cara, você precisa ser capaz de se destacar entre os seus pares, o que é difícil. Eu, como dono de empresa, quer dizer, antes de ser dono de empresa, eu já recrutava gente, quando eu trabalhava nas empresas que eu trabalhava, e você vê como que é difícil você selecionar o melhor candidato. Para vocês, talvez seja muito difícil ver um monte de vaga, se inscrever e não conseguir um estágio ou um emprego, né? Mas para quem está do outro lado também é horroroso, porque todos os candidatos têm a mesma idade, fazem a mesma faculdade, sabem as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, e você fica assim, cara, como que eu vou, assim, como é que eu vou escolher? Aí vem aqueles critérios, né? Pô, é o que mora mais perto do trabalho. Ah, é o cara que fez 6 meses a mais de inglês. É o cara que botou no currículo que o esporte dele é a leitura, né? É o cara que diz na entrevista que ele só tem o maior defeito dele é ser perfeccionista. E assim, é difícil pra caramba. Agora, usando IA, você consegue provar para esse recrutador, e assim, você prova mesmo. Você prova para esse recrutador que você é capaz e você tem qualidades que muitas vezes ficam ofuscadas, principalmente para quem tem dificuldade com a palavra, né, e não é uma pessoa naturalmente mais extrovertida, aí ela é capaz de tirar isso de você, no bom sentido, né? Não no sentido de remover, mas no sentido de te alavancar, tá? Então, eu acho que é uma alavanca de empregabilidade e é o que eu quero ajudar para vocês aqui. Cara, os comentários estão muito bons, eu estou lendo eles aqui, mas eu não consigo acompanhar porque realmente é muita coisa, tá? O programa que eu estou usando, o Carlos Leonardo perguntou, ele se chama MindMeister, tá? Ele está aqui na URL, não sei se você consegue ver aqui. Mindmeister.com. Eu gosto bastante desse programa, eu já uso há muitos anos, não é uma IA, é até engraçado, mas não é uma IA, mas ele é bom, ele é simples, né? E eu acho até que o pessoal fica achando que tudo tem que ser IA. Não precisa, eu uso muito Excel sem usar IA e não tem problema, tá? Cara, campo jurídico, o Thiago Rabelo citou aqui. Olha, eu acho que assim, todas as áreas, todas as ciências humanas, elas vão lidar muito bem com a IA por causa do grande volume de informação. Galera de exatas já estava acostumado a ter sistemas de aglutinamento de informação. Então, se você é da área técnica, né, da engenharia, a gente sabe que existem sistemas e formatos de dado que você tem que conformar o teu trabalho com aquele sistema e aí vai dar certo, funciona. Só que, cara, o pessoal de humanas nunca teve isso. O pessoal de humanas era livre, é isso aqui, né? É isso aqui. E não tem jeito. E aí, ou é isso ou é PDF. Então, a galera de humanas se deu muito bem em relação a esses desenvolvimentos aí dos últimos tempos, tá? Bom, para quem está perguntando aqui, vai ficar gravado, tá? E vai ficar disponível para vocês aí muito em breve, tá bom? O Diego complementou aqui que, na verdade, é em relação aos estudos, a questão de psicologia e psiquiatria. Excelente, cara, muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Então, gente, já colocaram aqui o MindMaster, né? É isso aí. Se não me engano, o MindMaster ele consegue fazer, eu acho que 2 mapas desse gratuitamente, com todos os recursos, e aí no terceiro ele começa a te cobrar. Depois eu disponibilizo para vocês aqui, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Bom, então vamos seguindo aqui. Então, galera, o que a gente vai falar aqui? Sobre volume de informação, dados, tá? Eu diria que para vocês que é a IA que eu acho que é mais útil para 100% de vocês, depois do próprio chat GPT, se chama Gemini. Aliás, perdão. Se chama Notebook LM, só que o Notebook LM ele faz parte do pacote Gemini. Eu vou mostrar aqui a IA que eu uso. Tá? Você vê aqui, ó, estava dando uma última verificada em algumas fontes aqui. É uma IA que eu uso, cara, muito, muito, muito aqui.
E qual que é a sacada, né, do Notebook LM? Tem projetos meus aqui de clientes, etc. Qual que é a sacada aqui? Se você é capaz de reunir informações sobre algo que te interessa, e aí eu vou pedir do pessoal que está aqui nos comentários aqui para falar um tema que te interessa, você consegue usar o próprio motor aqui do Notebook LM, eu vou mostrar para vocês aqui em detalhe, para gerar resumos, para gerar mapas mentais, para gerar, inclusive, até apresentações para quem é, por exemplo, mais auditivo como eu. Eu adoro ouvir falado a informação que eu preciso saber. Então, eu vou pedir para vocês aqui, vou perguntar para vocês aqui, me passem aí um tema de estudos que vocês vêm fazendo, que vocês vêm trabalhando aí, só para a gente poder dar uma brincada aqui. Notebook LM, no meu entendimento, é uma das melhores IAs que a gente tem hoje para trabalhar, tá? Mas o Notebook LM ele tem um problema, que ele precisa de informação, ele precisa receber essas informações para ele poder trabalhar. Eu vou sortear aqui alguma coisa, tem que ser algo que eu não conheço, tá? Porque por eu não conhecer, eu acho que vai ficar mais divertido. Vamos colocar aqui, então, quais são as IAs que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, a gente vai trabalhar com o Notebook LM. Vocês podem acessar aí em tempo real e fazer junto comigo, que eu acho que pode ser legal também. Para quem está no celular, dá para minimizar o zoom, né? E vocês conseguem também trabalhar aí separadamente, tá? Eu vou pegar aqui eu vou ter que sortear, porque é muita coisa aqui, tá? Olha só, TCC sobre melasma. É legal quando quando assim alguma coisa mais específica. Uma startup para fins sociais e educacionais, ciências e dados, esteróides anabolizantes, planejamento tributário, contabilidade, Power BI, Excel. Cara, o primeiro que eu vi aqui foi esse TCC sobre melasma, e eu acho que a gente pode usar ele como referência, porque vai tocar em vários pontos interessantes aqui, porque eu sei que o melasma é uma questão de pele, né? Então, o Notebook LM está aqui. Só que antes de usar o Notebook LM, eu quero convidar vocês para conhecer uma outra IA que eu sou apaixonado. Eu uso mais que o Chat GPT. Aí vocês vão perguntar, Lúcio, por que você vai usar mais do que o Chat GPT? Porque vamos considerar o seguinte, né? O Chat GPT ele foi criado para ser uma ferramenta de conversa. Aliás, todas as IAs, o que a gente chama de IA hoje, na verdade são as LLMs, né? São os Large Language Models. E quando a gente fala de IA que é LLM, elas têm uma orientação de serem chatbots. Pode parecer estranho para quem está chegando agora, mas nem toda IA é um chatbot. Essas IAs elas são criadas para serem chatbots. E qual que é o problema de serem criadas para serem chatbots? Elas vão inventar, elas vão explicar para você coisas que às vezes não aconteceram, que não existem. E é por isso que eu gosto de trabalhar com a Perplexity, porque a Perplexity ela surge como sendo uma ferramenta que o objetivo dela não é conversar com você. O objetivo dela é te dar uma resposta. Então, o que a Perplexity faz? Ela tem motores de busca por trás dela e ela, resumidamente, ela faz várias buscas sobre o mesmo tema de uma vez só. Então, fica a dica aí. Se você está usando hoje, me avisem se a tela não estiver aparecendo, tá? Se você estiver usando hoje a Vivo, eu tenho quase certeza que a Vivo tem um plano ainda que te dá a Perplexity Pro de graça por um ano. A minha Perplexity é da Vivo, tá? Não sei se eu consigo mostrar aqui, já está aqui, está como Pro. Mas eu uso a Perplexity Pro que a Vivo me deu. Então, vamos falar aqui. Perplexity Pro. Vamos usar a Perplexity Pro para o nosso benefício. Eu poderia ficar aqui entrando nos detalhes da ferramenta, mas eu quero mostrar para vocês a aplicação. Ela tem 3 modos de trabalho aqui. O modo de trabalho que ele chama de laboratório é o modo mais completo, que ele cria assim, um relatório ultra completo, mas eu gosto de trabalhar com a pesquisa Pro, que é a pesquisa mais aprofundada. Então, eu vou seguir aqui, eu não lembro quem falou sobre o Perplexity Pro, dá uma olhada, perdão, sobre melasma, dá uma olhada quem é Vivo. Assim, eu estou falando da Vivo porque eu sou assinante da Vivo, então estava lá. Mas dá uma olhada, no aplicativo da Vivo tem lá como é que você resgata. Então, eu vou colocar aqui. Estou escrevendo um TCC sobre
melasma. Reúna as informações necessárias para que eu consiga completar meu trabalho dentro dos padrões exigidos pela minha faculdade. E aí, o que o Perplexity vai fazer? Internamente, o que ele faz? Ele pensa, olha, eu vou te ajudar a completar seu TCC sobre melasma, porque eu sei que isso é importante, e já que eu vou estudar sobre o melasma, eu vou procurar definição, causas, fatores de risco, tratamentos, consequências, dados atualizados, etc, etc. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele tem um entendimento de um chatbot por dentro, mas ele expande. E muitas pessoas que não têm muito contato com IA, ou que usam pouco, têm essa dificuldade inicial. Poxa, o que eu pergunto? Eu não sei fazer o prompt. E eu lembro que ainda tem pessoal que vende curso de prompt. É muito louco isso. Eu quero vender um curso de como pedir. Mas é claro que vai ter gente com dificuldade de pedir porque a pessoa não entende a lógica de como funciona. Então, a lógica aqui do Perplexity ela fica a teu favor. Se eu escrevesse só assim, TCC sobre melasma já ia dar certo. Teve um erro meu aqui, que eu pulei aqui um espaço, mas não vai ter problema não. A IA ela é esperta o suficiente para entender que foi um erro de escrita. Tá? E aí está aqui, ó, já jogou um PDF, etc. Muito cuidado, pessoal da área da saúde, tá? Principalmente, mas o pessoal também de outras áreas que vai tomar decisões que são importantes, porque quando você está usando IA, a IA ela pode ter uma coisa que todo ser humano tem, que é o chamado viés. Só que você pode acreditar que o viés dela é neutro, e não é. E como é que você sabe se o viés neutro dela, se o viés dela é neutro, se o viés dela está correto? Você tem que conhecer um pouco do que você está falando. Não tem como você usar, não tem como você fazer diferente. Excelente pergunta do Paulo Rabelo, eu acabei de pegar aqui. O Gemini tem um Deep Research. Cara, eu ia falar do Gemini, tá? O Gemini, para quem não conhece, é um concorrente do ChatGPT. E, cara, o Gemini, ele tem a melhor pesquisa depois do Perplexity. Eu acho até que ele é melhor para alguns cenários. Eu fiz recentemente uma pesquisa que ele fez 780 fontes diferentes sobre um mesmo tema. Já o Perplexity ele vai provavelmente terminar em torno de 80 fontes, aqui costuma ser o suficiente para ele terminar essa pesquisa. Bom, aí vocês estão vendo o que ele faz. Ele acha que umas 10, 20 referências, meio que processa elas e busca mais coisas. Então, tem aqui críticas a limitações, modelos animais, abordagem metodológica. Eu não entendo nada de melasma, tá? Mas isso aqui já é o suficiente, provavelmente, para ele conseguir um resultado interessante. E aí, assim, falando especificamente do Perplexity, que mais uma vez é gratuito e que você, né, por algumas promoções aí, deve ter para cliente de banco, alguma coisa assim, você talvez consiga também uma conta Pro. Ele gera arquivos que vão ser arquivos que vão apoiar, né, no resultado dele. As IAs, elas todas usam esses arquivos que são no formato de .md. O pessoal que está acostumado a usar só o celular talvez nem se dê conta disso, né? Mas existem formatos de arquivo, tá? Assim como JPG, né, PDF, etc. Os formatos de arquivo antigos que se usavam nos computadores eram o TXT, né? E nas IAs a gente usa o MD. O MD ele não é tão diferente de um arquivo TXT, só que se você abrir aqui, se eu clicar para abrir aqui agora, ele tem uma formatação aqui dentro, quer dizer, aqui ele está mostrando a formatação. Mas que essa formatação, se eu colar no bloco de notas, ele vai ficar com um monte de jogo da velha e tudo mais. Mas é de propósito que ele é feito assim. Então tá aqui, dá para baixar como PDF, dá para baixar o arquivo original, etc. Então, assim, aqui, o meu objetivo aqui, gente, não é falar para vocês, não precisa mais fazer o TCC, né? A IA fez tudo para você. Opa, acho que vou esperar ele terminar aqui. O meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês que existe a ferramenta e que essa ferramenta ela está te ajudando a você chegar mais longe. Deixa ele terminar um pouquinho, né? Tá levando mais 2 minutos aqui. Vamos para o Gemini. Cara, o Gemini ele tem uma lógica muito mais parecida com a do ChatGPT do que a lógica do Perplexity. Mas aí a sacada do Gemini é o seguinte: o Gemini ele tem acesso a toda a base do Google. Então, se você quiser que o Gemini te ajude
aprofundar no tema, ele te ajuda. Se você quiser que ele seja mais como o ChatGPT, ele te ajuda. Eu, Lúcio, hoje prefiro até o Gemini do que o ChatGPT quando eu tenho volume muito grande de informação. E trabalhando com marketing, talvez isso até surpreenda alguns, mas trabalhando com marketing, a gente usa muito pesquisa de informação. Tá? Então, está aqui o Gemini. Bem lembrado, para quem falou aqui do Gemini? O Gemini tem um modo de desconto para estudante. O Roberto Garcia falou. Eu não sei nem se eu consigo deixar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar a minha mensagem. Eu não consigo, acho, fixar a mensagem do Roberto. Bem lembrado, Roberto, gemini.google.com/students. Já tinha esquecido disso, cara. Todas essas IAs, todas elas peraí, como é que é? Gemini.google, não, gemini.google/students. Todas essas IAs, elas têm um modo pago. E, geralmente, o modo pago vai te dar mais coisa para você fazer. Tá aqui, ó. Gente, plano Pro para vocês. Eu vou colocar aqui no chat. Eu não sei como é que faz, tá? Vocês vão ter que buscar isso aí. Vou botar um emojizinho aqui para vocês e deixa eu ver se eu consigo deixar fixo. Eu não consigo deixar fixo, não. Mas está aí para vocês aí a informação. A ideia é que você tenha acesso não só ao Gemini, né, mas a outras ferramentas aqui que o Google tem, que inclusive são incríveis. O Gemini ele tem, então, o modo de TCC. Aqui, ó, chegou o resultado do Perplexity. O Gemini tem um modo de busca aqui que a gente poderia usar, que é similar, mas ele tem um modo que eu vou usar daqui a pouquinho, que vai ser bem legal também. Então, ele trouxe aqui o Perplexity, o resultado, né? Ele criou aqui epidemiologia e prevalência, já fez aqui um gráfico que eu, sinceramente, acho que é feio, mas, assim, se você não tem nada e você tem um gráfico desse, você já tem alguma coisa, né? E aí ele cita, né, as fontes, que é super, super importante, tá, gente? Sempre que vocês fizerem uma pesquisa, essa pesquisa ela sai de algum lugar. Se você quiser falhar no seu TCC, cara, você coloca assim, isso é assim. Você começa, já define o axioma do jeito que você quiser e tá tudo certo, porque o teu orientador ele vai falar, cara, de onde você tirou essa informação? Então, sempre citem as fontes. E aí está listando aqui, né, a qualidade de vida, etc. E, bom, eu não sei como é que funciona, está falando aqui até de tratamentos. Eu não sei se a pesquisa sobre TCC de melasma iria tão longe, né? Não sei se tem a ver com a parte estética, a parte de saúde, a parte hormonal, sei lá, as terapias, os tratamentos, etc. Então, se você juntar isso aqui, né? Se você juntar isso aqui, você já tem uma base para o seu TCC. É claro que você tem uma coisa chamada recorte, né? Todo TCC vai ter um recorte. Você não vai recriar toda a literatura médica sobre o tema. Então, provavelmente, vai haver um recorte. Então, eu posso pegar aqui, só para dar uma brincada com vocês, eu posso copiar tudo que está aqui e vou jogar no Gemini. Proponha 3 recortes diferentes sobre o tema abaixo. E aí eu colo aqui a informação. O que ele vai fazer aqui? Quando eu falo para uma IA propor algo sobre um tema abaixo, e aqui a gente vai entrar um pouquinho aqui no modo certo de fazer um prompt, o Gemini ele vai ler tudo que está aqui e ele vai usar o conhecimento dele. Aliás, espera aí, eu só copiei as referências, né? Acho que eu dei um mole aqui. Mas vamos em frente, tá? Ele vai ler os links, né? Ele é capaz de ler os links. Mas a sacada aqui é a seguinte: se você tem um assunto que você quer trabalhar com uma IA, é importante que ela entenda qual é a sua intenção. Então, geralmente, para você fazer um prompt bem feito, né, e fazendo que isso aqui for o melhor do mundo, você precisa dizer para ele o que você quer. E pode parecer trivial, mas tem gente que esquece. A pessoa fala assim: olha, foi isso aqui que eu reuni. Olha, isso aqui é o que eu acho. Olha, construa algo, não sei o quê, mas ele não sabe o que você vai usar. E tem muita gente que fica batendo cabeça com o ChatGPT e outras IAs por causa disso. Então, como eu coloquei aqui, propõe 3 recortes diferentes sobre o tema abaixo, eu acho que ele vai me dar tipo 3 parágrafos. Vamos ver aqui. Ó, recorte 1, impacto psicossocial em mulheres brasileiras e a resposta terapêutica com peelings químicos. Agora já está se parecendo mais com o TCC. O segundo é
avanço tecnológico, análise comparativa entre tal e tal. E o terceiro recorte é fatores genéticos e ambientais. Então, vocês estão vendo que, para quem não fez o TCC ainda, para quem não está chegando nessa parte ainda, não adianta você reunir toda a informação do mundo sobre isso aqui, porque ele vai ter que te contar toda a história do mundo. Geralmente, o que você quer com a IA é, vocês lembram disso aqui? Você tem um grande volume de informação, um grande volume de dados, e você precisa tomar uma decisão. Pode ser uma decisão complexa, e aí você vai ter que fazer um refinamento, ou uma decisão rápida, que aí realmente você confia que a IA vai ser capaz de te ajudar, pelo menos, a saber o que a gente poderia dizer que é a prioridade. Uma decisão rápida, ela precisa de prioridade. Uma decisão complexa, ela precisa do que a gente chamaria de peso, né? Você precisa saber o peso das coisas. E aí, bom, já falei do Gemini para estudantes. Aí a gente chegou aqui. Uma coisa que é interessante aqui do Gemini, que nenhuma outra IA tem hoje, é o seguinte. A gente pode falar isso aqui, ó. Eu quero que você crie um, crie uma revisão de conteúdo sobre o recorte 3. Cara, esse aprendizado guiado aqui, eu confesso a vocês que eu usei pouco, mas é bem legal porque a ideia aqui é que ele te ajude a você mesmo se preparar para uma prova, por exemplo. Aí, às vezes, ele pede para você confirmar e aí ele segue. Lembrando, o Gemini faz busca? Faz. Eu gosto de usar o Perplexity, até por uma questão de costume, tá? O que são esses arquivos aqui, Lúcio? Esses aqui são arquivos que apoiaram a criação desses gráficos que você viu aqui. Então, o CSV, ele é um arquivo que você clica nele e aí você tem uma tabelinha, geralmente. Você pode abrir no Excel ou Google Sheets, tá? Olha aí, o pessoal está falando aqui, ó. É só criar uma conta com e-mail da sua conta da faculdade, gente, para criar no Gemini para estudante, tá? Eu estou usando o Pro também, tá? É, Bom, tem o Google AI Pro, mas o Gemini 2.5 Pro para mim já resolve, tá? E aí está aqui, ó, com base no que sabemos, qual desses três processos você acha que seria mais óbvio para os cientistas investigarem primeiro? Então, ele faz um testezinho com você. E aí a ideia aqui é que se você acertar, deu certo, se você errou, ele vai te dizendo o que você errou. Bom, eu chutei e acertei. Ele justificou minha resposta acertando. Bom, então tá aí. Sei lá, gatilho ambiental, alimentação. E aí você vai embora. Então, você está vendo que eu já mostrei para vocês aqui duas coisas que eu considero que são interessantes. Agora, para que serve o notebook LM que eu comecei aqui no início? Eu posso simplesmente pegar essa galera toda aqui, vou exportar aqui como um docx, e eu subo aqui no meu notebook LM. Pessoal que conseguiu adquirir o Gemini para estudante, avisa aí, ó. A galera já está conseguindo aí. Vocês podem fazer isso agora enquanto eu estou aqui. Vocês vão ser mais rápidos criando uma conta no Gemini do que eu para explicar como é que faz. Então, cai para dentro. Deixa eu achar aqui. TCC, Melasma, Guia Completo para o Desenvolvimento do TCC. Eu abri aqui eu abri aqui o documento aqui, né? O doc que foi criado. Ele deu um problema aqui. Não, tudo bem. Vamos exportar como PDF. Poderia ser Markdown também. Qual que é a diferença entre o PDF e o Markdown, Lúcio? O Markdown é um TXT, ele vai ser talvez o mais leve para você enviar, então tende a ser o formato preferido pelas IAs, tá? Mas assim, não se preocupem com isso, se você já tiver o arquivo, isso é o que importa. Bom, vou subir aqui um PDF. E aí, o que tem de interessante aqui no notebook que você não vai encontrar em outras IAs ou que as outras IAs não fazem tão bem? Cara, ele permite você conversar com o PDF. Então, você imagina que você tem um livro seu, aquele livro que você pirateou, você diz, né? Você não conta para ninguém, mas a gente sabe. E, cara, você precisa trocar uma ideia com aquele livro, né? A galera de biomédica aqui, por exemplo, né? Eu lembro, eu fiz nutrição, né? Eu esqueci agora o nome do livro, mas é um patacão e você precisa saber o que está ali. Então, como é que você sabe, por exemplo, o que está num livro de 500 páginas? Você chega aqui para ele e pergunta, sei lá, é,
Cite os 10 tópicos mais relevantes sobre o tema central desse estudo em bullets. Então, é claro que o ChatGPT ele conseguiria fazer isso se perguntasse, mas aqui você pode juntar mais de um PDF. Então, tá aqui, ele tá. Vamos ignorar aqui o Gemini, porque ele está dando um monte de volta e eu não quero mais falar sobre isso. Agora, ó, tá falando aqui, gente, ó, você precisa ter um e-mail da universidade, tá? 30 segundos a conta está liberado. Muito bom. Ó, muito fácil criar uma conta Gemini com a conta da faculdade. Que bom, gente. Então, vocês já conseguiram já acesso ao Gemini. E eu digo para vocês, o Gemini ele é tão bom quanto o ChatGPT, para algumas coisas ele é até melhor. Por exemplo, a grande volume de informação, eu acho que ele é melhor. Agora eu vou dar uma brincada aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, falou aqui de terapia gênica. Eu vou abrir um novo Perplexity e vou falar aqui tudo que eu preciso saber sobre terapia gênica. Deixa ele ir. E aí, o que acontece? Você pode juntar aqui no notebook o que você quiser sobre qualquer tema. Se você quiser procurar no YouTube algo sobre melasma, deixa eu tirar isso aqui. Se você quiser procurar referências sobre esse mesmo tema no YouTube, o Gemini ele consegue juntar. Então, você consegue trabalhar com diferentes fontes de informação, como se todas elas estivessem no mesmo lugar. E foi o que eu falei aqui em cima para vocês, o grande volume de informação. E como é que você faz para, às vezes, um vídeo do YouTube de 15, 20 minutos, como é que você faz para saber o que tem nesse vídeo? Eu confesso a vocês que eu, ao invés de eu pedir para resumir no chat GPT, eu já jogo. Se eu sei que o vídeo é um vídeo de boa reputação, geralmente um vídeo que tem muitos itens, né, de avaliação, muitos comentários, costuma ser um indicativo, né? E está aqui, ó. Então o Gemini me deu esse resumo aqui. Mas o mais legal do Gemini não é o resumo, tá? São os relatórios e os mapas mentais. Então eu vou criar um mapa mental aqui desse guia de melasma que a gente gerou. Eu posso também gerar aqui um documento de resumo, que provavelmente vai ser muito parecido com o que está aqui. Eu posso gerar aqui um guia de estudo. E eu posso gerar um resumo em áudio. Esse resumo em áudio, você já deve ter visto em algum lugar. Ele é uma simulação de um podcast onde duas pessoas elas começam a conversar sobre o tema. E como eu vou estar aqui falando, eu acho que não vai funcionar muito bem eu dar play no áudio, mas vai ser algo que vocês vão ver que ajuda demais a entender uma coisa muito complexa, quando você tem muita coisa e você precisa de um recorte específico. Eu gosto muito desse resumo de áudio, e assim, eu uso demais ele, dou um play aqui enquanto eu estou fazendo outra coisa, fazendo um café da manhã, e vou ouvindo aqui, às vezes no final do dia também, para condensar, por exemplo, nota de reunião. Então, se você tá no seu estágio aí, você tem um monte de coisa para fazer já, não é só estudo, é tarefa, você junta todas as suas tarefas do dia. Se você está usando desse sistema de anotação que acompanham você quando você está numa reunião, você pode pegar tudo aquilo ali depois da semana ou até do mês, joga tudo no Notebook LM, ele aceita isso aqui. Vamos ver se a nossa pesquisa sobre terapia gênica já acabou. Legal. Então, eu vou exportar isso aqui como PDF. E aí vocês vão ver a mágica acontecendo, porque se existe uma correlação entre os dois itens, eu coloco eles juntos, o Notebook LM ele é capaz de gerar essas correlações para mim. Ele é capaz de entender onde é que uma coisa se junta com a outra. O que a gente sabe que não é tão simples. Não é tão simples. Um ser humano conseguir fazer, às vezes, juntar dois livros, duas visões diferentes, às vezes é muito difícil. Quem está lendo ainda as matérias iniciais dos cursos de humanas, você sabe, cara, quando você pega duas correntes filosóficas que às vezes elas se contradizem, eles são inimigos mortais, e aí o professor coloca ambas na mesma página, você fala, meu Deus, né? Como é que eu vou citar um e citar o outro? É impossível, vou ter que inventar alguma coisa. Não. Está aqui o Notebook LM para te ajudar, para te resgatar. Acabou que eu gerei aqui esse mapa mental, né? E aí tá aqui, cara. Eu gosto muito desse formato, como você já deve ter reparado, né? Porque ele fica visual. E qual que é a beleza do mapa mental para mim, tá? Isso é uma coisa que cada um vai ter a sua interpretação. Tudo está aqui. Então, não é igual um texto que você vai andando e você, de repente, né, perdeu ali o fio da meada. Não, tudo está aqui.
Então, eu tenho, talvez, aqui 8 tópicos para falar sobre melasma. Se não está nesses 8 tópicos, então não foi criado, não foi escrito, ou talvez não exista. Então, para mim, isso aqui é fundamental para entender um assunto que eu não domino. Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu não conheço, eu começo geralmente pelo mapa mental. Então, fica a dica para vocês aqui. Então, está aqui. Ó. Então, tem a parte mais técnica, tem a parte da terapêutica, e lá vai ele. Isso aqui não termina. Tá? De repente, se você quiser saber mais sobre esse tema, né? Se você, então já entendi qual é a hierarquia da informação. Isso é outra coisa que a gente acabou não falando sobre isso aqui, né? Mas a gente poderia colocar aqui no meio a organização. A galera tem essa mania de usar o chat GPT para resumir. Eu uso também, tá? Mas tomem cuidado quando vocês forem resumir as coisas, porque se você não entende o negócio, você pede para resumir, o resumo ele pode ficar muito bom, muito compacto, mas ele vai ficar fundamentalmente errado. Se você pedir para resumir demais, a informação talvez fique equivocada para você. Então não é legal. Tá? Não é legal você pedir para resumir tudo só porque dá para resumir. Então, gente, vocês estão conseguindo ver aqui como é que a gente vai construindo, né, um trabalho, né? Mas eu vou mudar de marcha aqui para a gente não ficar muito tempo aqui, porque o tempo já está contra nós aqui nesse momento. Bom, vou pegar esse cara aqui que tem um vídeo com 298 mil visualizações. Eu vou incluir aqui no meu notebook. Deixa eu fechar o mapa mental. Dá para baixar, né? Enfim, dá para você até abrir em outros programas que fazem mapa mental também. Cadê? Esse aqui foi mapa mental. O resumo de áudio é o que mais leva tempo. Aliás, o resumo em vídeo é o que mais leva tempo. O resumo em vídeo, até a última vez que eu usei, foi 1 ou 2 semanas, ele fazia lindamente, mas em inglês. Para quem tem facilidade com inglês, funciona bem. Mas daqui a pouco vem em português. Até outro dia, o resumo em áudio em português ainda dava problema, hoje já é perfeito. Então tá aqui, ó. Ele já criou aqui um resumão bonito, né? Sobre o documento. Como o documento original já é meio que um resumo, o mais legal é você fazer isso aqui, é você colocar fontes e fontes e fontes. Lúcio, eu posso juntar um livro texto meu com uma anotação na aula, com um áudio que eu transcrevi? Pode, joga tudo aqui. E o Notebook LM ele tem um negócio, se você olhar aqui embaixo, tá vendo aqui limite de fontes? Eu não sei se a versão gratuita vai ter tantas fontes, mas essa aqui é o Pro, né? Ele tem, que é por assinatura, ele tem 300 fontes. Nenhuma outra IA chega perto disso, tá? O ChatGPT ele é capaz de aceitar 10 fontes por janelinha, né? Então, só para vocês terem uma noção, né? Ele é pensado para grandes volumes de dados. Inclusive, tem um pessoal que não gosta do Notebook LM por outros motivos, mas que usa o Notebook LM para condensar a informação, para agregar, para consolidar, criar uma massa de dados única e aí sim jogar para outra LLM, outra IA. Tá? Então, assim, é nesse nível mesmo. Isso aqui começou com esse negócio de áudio aqui, que é um podcastzinho, que é divertido, mas eu recomendo demais e eu gosto bastante. Recomendo, ainda mais que agora vocês, como estudantes, vocês têm acesso. Então, vocês já ganharam alguma coisa aqui hoje. Bom, e aí vamos lá. Tem aqui o guia de estudo e etc. Agora, o que é legal aqui? Se vocês repararem aqui, eu tenho 3 fontes aqui juntas, né? Se eu criar um mapa mental agora, eu vou excluir esse mapa mental para a gente não se confundir. Opa. Se eu criar um mapa mental agora, ele vai juntar o resumo que eu fiz de terapia gênica com o TCC, com o vídeo do cidadão ali. E aí, naturalmente, né, se você tiver um grande corpo de conhecimento, várias áreas que são que se falam, vai ficar muito legal. Bom, isso aqui vai demorar um pouco, eu não vou mais gastar meu tempo com isso aqui. Então, a gente já falou. A gente já falou de. Dá uma travadinha aqui. A gente já falou do Notebook LM, do Perplexity. Falamos, obviamente, né, do Gemini também. E vamos falar agora, então, do que todo mundo fala, né, que é o ChatGPT. Lúcio, por que você deixou o ChatGPT por último? Porque eu vou mostrar coisas que só o ChatGPT é capaz de fazer. Então, se eu mostrasse o ChatGPT primeiro, talvez eu não mostrasse os outros, como eu mostrei. O que é legal de usar no ChatGPT? Vou mostrar a minha conta pessoal mesmo, porque, né, vocês saberem como é que é o uso.
qual que é o legal do chat GPT? Eu acho que o modo de voz do chat GPT não tem igual. Não tem igual. E se você conseguir se ajeitar com o modo de voz dele, cara, você vai ter, assim, uma vantagem muito grande sobre as outras IAs. O modo de voz do Perplexity, ele é bom também, mas no dia a dia eu gosto de usar o modo de voz do ChatGPT. Então, vamos falar aqui sobre uma parte mais interessante aqui, que é uma parte mais efetiva para vocês, tá? É, vou dar uma brincada aqui. Eu quero que você me ajude a construir um system prompt para um assistente que vai me ajudar com empregabilidade. E eu quero que você determine, a partir do que seriam as melhores práticas de recrutamento e seleção, o que esse assistente precisa me ajudar como universitário que nesse momento está procurando vagas de estágio. Se você precisar de mais alguma informação, é só me perguntar que eu clarifico. Vocês repararam o ditado que eu fiz? Esse ditado ele é melhor do que o ditado do iPhone. Eu uso o ditado do iPhone o tempo todo para não ter que mandar áudio para todo mundo. É melhor que o ditado do iPhone. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o que algumas pessoas chamam de meta prompt, né? Eu estou fazendo um prompt para ele gerar um prompt e, a partir desse segundo prompt gerado, eu vou criar um negócio legal aqui para você. Então, o que ele está falando aqui para mim? Deixa eu aumentar o tamanho do texto. Para quem tem dúvida sobre como fazer um prompt legal, cara, você pode pedir para a IA te ajudar a fazer esse prompt. Então, tá aqui, ó. Antes de escrever, eu preciso confirmar duas coisas com você. Áreas de interesse, formato de ajuda. Bom, eu vou ajudar aqui o pessoal da área técnica, porque né, já falei um pouco da área de saúde, depois a gente vai para humanos. Áreas de interesse. Eu vou colocar aqui tecnologia e tecnologia e desenvolvimento. Vou colocar engenharia, tecnologia e desenvolvimento, que aí a gente fica um pouquinho mais amplo. Tá. Formato de ajuda. Eu quero que você seja um consultor prático, eu quero que você seja um treinador de carreira ou um pesquisador. Cara, vou formato A. Eu quero que você seja meio que um coach meu para a gente poder fazer isso aqui. Enquanto isso, aqui estão as funções essenciais. Então, eu pedi para ele me dizer o que ele sabe sobre algo, basicamente, de maneira indireta. Então, dizendo que ele sabe sobre isso aqui, mapear os seus pontos, preparar os materiais, etc. Isso aqui é a parte de empregabilidade. O que eu estou fazendo aqui no chat GPT que eu não consigo fazer em outras IAs? Eu estou criando um assistente. E o que é um assistente, Lúcio? Um assistente, ele é um chat GPT que você cria uma camada adicional de prévias instruções para que ele te ajude. Então, se você, por exemplo, está procurando vaga de estágio, você pode criar um assistente para te ajudar com isso. Como que ele pode te ajudar? Olha, ele pode revisar o seu currículo, ele pode te ajudar a traduzir o que você sabe, o que você fez em algo que é útil para o seu empregador. Ele pode adaptar o seu currículo para cada vaga, isso é uma coisa que eu recomendo demais. Enfim, então tá aqui, ó. Ele tem até a questão de sugerir canais confiáveis. Isso aqui é um pouco mais difícil porque não cabe a IA fazer, né? Quer dizer, o site que já está lá, você precisa entrar. Mas entrou lá, ele vai te ajudar a conseguir entender, por exemplo, as descrições de vaga. Isso aqui é legal pra caramba. Então tá bom, beleza. Então, ok, então vamos lá. Ele já criou um System Prompt formatado para você usar direto. Ok, então esse System Prompt aqui, o que eu faço com ele? Eu venho aqui, aí eu acho que você precisa do chat GPT pago, tá? Então vocês me perdoem se vocês não tiverem. Mas eu venho aqui nos meus GPTs, eu crio um. Você já deve ter usado isso aqui, não é possível que vocês não tenham usado de alguém. E vou colocar aqui assistente de empregabilidade. As instruções estão aqui. E aí eu só vou tirar aqui o início e o final do que ele fala, né? Porque esse iníciozinho não precisa. Ok, tá aqui. E aí o que vai acontecer? Toda vez que eu começar a falar com esse cara aqui, ele já vai saber. Deixa ele criar uma imagem para a gente. Ele já vai saber qual é o tema. Então não precisa chegar para ele e falar: olha, eu sou um universitário que está procurando vaga, que está fazendo. Não, ele já começa daí.
Então, isso é uma coisa que, no meu entendimento, pode servir para você conseguir vaga. Você pode criar um assistente para cada matéria que você tem. Eu recomendaria, né? Lembrando que o objetivo aqui, gente, não é trabalhar menos, tá? É te ajudar a organizar a informação, fazer coisas novas, coisas que você precisaria de ajuda que você possa fazer melhor, inclusive empregabilidade, tá? Então a gente já criou aqui, olha, criou, ficou interessante aqui. Essa coisa de modelo, a galera perde muito tempo debatendo isso aqui. Eu acho que, de maneira geral, você não precisa se preocupar. Eu vou colocar um quebra-gelo que é o seguinte: é, verifique, vamos colocar, explique de maneira simples os requisitos dessa vaga. Vamos colocar aqui. Aí depois eu vou colocar aqui, avalie se o meu currículo está bom. Isso aqui são só os botões que você cria. Isso aqui é uma escolha minha, só para a gente poder tornar mais divertida a coisa. Aí você vai falar assim, pô, Lúcio, mas aí, né, pô, até aí tudo bem, né? Não tem nenhuma novidade. Você criou um chatbot. Por que eu criaria isso ao invés de usar o chat GPT? Porque aí você vem aqui no Notebook LM, você abre um outro e você pega aqui um guia de empregabilidade. Bom, vai ter um monte, né? E vai ter várias faculdades falando sobre isso. Bom, pegar aqui o da GUP. GUP é o terror de quem está procurando vaga, porque parece que todas as vagas estão lá dentro, né? E aí você acaba, talvez, não conseguindo a vaga e acha que o problema é da GUP. Às vezes é, mas realmente é porque tem empresas que são muito, muito, muito criteriosos ou pouco criteriosos quando colocam vaga, e aí você acaba, né, gastando muito tempo no negócio. Bom, tá aqui. Eles têm um e-book, qualquer coisa, avaliação 360, mas eu não quero nada disso aqui, não. Vamos considerar que isso aqui que a GUP criou, isso aqui é um guia de empregabilidade. Vamos colocar aqui. Vamos ao Perplexo de novo para a gente dar uma brincada aqui. Eu vou criar um guia de empregabilidade. Guia de empregabilidade a partir dos melhores vídeos no YouTube sobre o tema. Vocês veem que aqui eu vou criar a pesquisa com laboratório, que é o que ele às vezes gosta de fazer. Vou usar social. Os melhores vídeos no YouTube e posts no Reddit e comentários em rede social sobre o tema. Eu estou aqui, eu tô indo na direção contrária do que seria a direção de um desses guias formais ali. Eu entrei no negócio da GUP, estou vendo ali um monte de texto formal. Não, eu quero que tenha universitário falando sobre como conseguir o próprio estágio. Eu quero que a galera venha me contar sobre como que, sei lá, eles superam uma plataforma limitada, etc. Então, bom, isso aqui vai levar um pouquinho de tempo, porque quando eu peço para usar o laboratório no Perplexity, ele gasta um tempo maior. Mas vocês vão ver que ele vai começar a buscar em fontes que não são consideradas fontes assim, confiáveis. Mas para o que eu quero, tá bom. Porque eu já sei quais são as regras formais. Eu quero um balanço, eu quero algo que balanceie o formalismo que está aqui. E aí vocês vão ver aqui, ó, que você pode carregar arquivos, cara. Isso aqui é brilhante, é lindo isso aqui. Carregar arquivo no seu GPT customizado significa que você pode pegar, pode ser um livro de RH, não recomendo, mas você pode pegar qualquer coisa que você queira e subir aqui, como se subiria no Notebook LM. E aí você coloca ali aquela fonte que você, enfim, que você considera que é fidedigna. Bom, e aí para a gente começar a ir fechando, né? A gente tem também outras IAs, né? Que são de difusão, né? Que chama, né? Essas IAs de difusão, elas usam outra lógica para gerar os resultados delas, e geralmente são IAs que têm a ver com imagem, tá? Então, aqui o objetivo da IA é gerar uma imagem. Eu peço que vocês tomem muito cuidado usando IA de geração de imagem, porque a IA ela vai gerar uma imagem. Não necessariamente vai gerar uma imagem de algo ilegal, mas
você ilustrar um trabalho com algo que deveria estar correto e você não tem a foto, pede para gerar e vai gerar uma foto errada, no mínimo pega mal, tá? Então, tenham cuidado com isso. Por exemplo, quem mora em São Paulo, eu estava agora, hoje mais cedo, pedi para gerar algumas imagens daquela ponte lá, que eu esqueci qual é o nome. E, pô, a cada geração de ponte, de vez em quando a ponte girava de lado, a ponte ficava na transversal em cima do rio, como se ela fosse uma passarela em cima do rio. Então, assim, não é legal, né? Você usar uma imagem falsa, tá? Agora, se for uma imagem para ilustrar um conceito, vocês ganham muito. E aí, eu gosto do ChatGPT para gerar imagem, tá? Não tem nada contra usar o ChatGPT para gerar imagem, tem aqui geração de imagem, mas eu gosto muito, muito, muito de usar chama Whisky. Anotem aí, Whisky. Não é a bebida, tá? É o whisky. Por que eu gosto de usar o whisky? Porque vem junto do Gemini, tá? O whisky ele permite você ter uma certa consistência na criação do que você precisa criar. Então, se você está aqui, por exemplo, construindo algo que é um negócio seu, se você está fazendo um sitezinho, se você é um profissional liberal e precisa de algo que vai ilustrar um relatório seu, às vezes gerar imagem no whisky pode ser extremamente, eu diria assim, mais recompensador do que você gerar usando as outras IAs. Então, vou dar aqui para vocês um exemplo, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu pensar aqui numa coisa legal para a gente fazer. Vamos pegar a galera de humanas. A galera de humanas aqui, que a gente sabe que a galera de humanas talvez queira lançar um próprio livro. Então, eu chego aqui e falo para ele, crie uma capa de um livro sobre, vamos colocar aqui, que todo mundo fala hoje em dia, estoicismo. Mas aí ele vai dar o jeito dele de criar, tá? Inclusive, aqui você tem alguns controles, né, de formato. Já está aqui no formato retrato, que seria vertical, para a capa de um livro, tá ok. Ó, já criou bom o suficiente. Pô, assim, já está tão bom, né, que dá até pena de você mexer. E aqui, o que, que acontece? Às vezes você gostou disso aqui, mas você, pô, eu gostei dessa aqui, mas eu quero, na verdade, que seja ilustrado na Roma antiga. Então, qual que é o ambiente que eu quero incluir aqui? Coliseu Romano. E essa IA, ela te ajuda a você ir escolhendo os elementos que você quer que estejam na imagem. Ela, de todas, disparado, é a que eu acho mais assim fácil de explicar para alguém. Porque o chat GPT, para fazer isso aqui, tu precisa criar um prompt gigante. Tá clicado aqui, vocês estão vendo, tá clicado, né, no ambiente, né? O prompt continua o mesmo. Eu vou clicar aqui em cria uma capa de um livro sobre estoicismo. E aí ele vai, obrigatoriamente, vai usar essa imagem que eu criei do Coliseu dentro da anterior. Ah, Lúcio, mas aí, ó, essa imagem aqui, ó, já está uma imagem mais real. Lúcio, mas aí, ó, esse aqui já gerou em formato de história em quadrinho, né? Fala de ilustração. Lúcio, eu gostei disso aí, mas, pô, eu queria muito que, sei lá, que fosse que mostrasse um atleta. Ok. Então vamos colocar aqui atleta romano. E aí ele vai gerar aqui um personagem que vai estar junto desse ambiente, ilustrando o que a gente está fazendo aqui. Aí tem algumas coisas aqui, quer dizer, às vezes ele não vai pegar, ele vai achar que vai gerar uma imagem protegida, mas tudo bem. Vou colocar aqui um gladiador romano, para ficar mais claro o que a gente quer. Gente, eu sei que os gladiadores não eram estoicos, tá? Só para a gente poder ilustrar o nosso ponto. E isso aqui, a galera que às vezes vai ter uma dificuldade de criar uma ilustração, já consegue pensar, pô, não, legal, já entendi qual é o jogo, porque eu digo quais os elementos que eu quero, e isso aqui você pode buscar na internet também, você pode pegar do teu Pinterest. Então, se você for do galera do Pinterest, né, você pode vir aqui e vou colocar aqui, sei lá, pegar aqui um anime aleatório, tá? Então tá bom. Então vou pegar um anime aqui. Nem sei que anime é esse, mas vou pegar esse aqui porque tá com a carinha legal. Eu salvo essa imagem aqui.
Salvo aqui nos meus downloads. E, cara, essa imagem aqui, ela vai dar o estilo do que eu quero fazer. Eu não sei se vai ficar bom, né? Mas vamos ver. Vou subir ela aqui nos meus downloads. Opa. E tá aqui, galera. Subiu. E aí, mais uma vez, é só clicar no botão de gerar e ele vai gerar mais uma vez um gladiador dentro do negócio com o estilo de anime. E vocês viram que eu não falei o que eu queria, assim, mas ele já sabe o que é. E aí a parte boa da história é que agora é que começa a diversão, porque agora que eu já acertei o que eu quero na imagem, eu já acertei qual é a estética, né? Quer dizer, o personagem que eu quero, o cenário que eu quero e a estética, agora eu posso dizer que eu quero o gladiador de lado, de frente, por cima, o título vai ficar maior ou menor. E aqui, quando você usa uma IA, você tem uma característica, e eu já estou fechando aqui, tá? Para quem está preocupado com o horário. Você tem uma característica que é a seguinte, é o não determinismo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se você perguntar para o ChatGPT duas vezes a mesma coisa, ele vai te dar duas respostas diferentes. Ele tende a convergir, mas ele pode ficar diferente. Então, se eu clicar aqui de novo, com tudo que está clicado aqui na esquerda, o que vai acontecer? Ele vai gerar capas diferentes. Ele nunca vai repetir. Então, agora, o cara está num coliseu vazio. Agora ele está num coliseu cheio. E aí, se você clicar de novo, ele vai de novo. Bom, eu acho que deu para entender onde é que dá para chegar aqui, né? Essas imagens aqui, elas têm relativamente alta resolução, então você consegue usar essa imagem aqui numa postagem de rede social, você consegue usar, né? Isso aqui, mais uma vez, né? Foi criado muito rápido, né? Daria para a gente fazer muito mais coisa. Existe uma outra IA de geração de vídeo que eu não vou ter tempo de mostrar aqui para vocês, mas que dá para a gente brincar aqui rapidinho, que vocês já devem ter visto também, né? Que você pode usar a partir disso aqui. Ah, ele vai querer que eu gere coisas de sistema. Ele vai querer que eu gere imagem na horizontal, porque na vertical ele não, na vertical ele não é capaz de animar, tá? Bom, duas imagens feias, né? Só para variar. Eu estava acertando tão bem. Vamos colocar aqui mais um teste. Ó, legal demais. Era isso que eu estava querendo. Ele gerou aqui uma imagem parece um anime sobre o negócio. Legal demais. Então vamos animar essa imagem aqui. Lúcio, isso aqui pô, tem utilidade para um universitário? Cara, eu não sei. Tá aqui, ó, tenho direito a 50 gerações de imagem e eu vou colocar aqui gladiador levantando a espada e gritando para a multidão, enquanto câmera, sei lá, gira em paralaxe. Vamos tentar uma coisa mais avançada aqui, só de brincadeira. E aí eu tenho direito aqui a 50 gravações, agora eu tenho direito a 49. Não importa o resultado, o que importa é vocês saberem que dá para fazer. E eu queria muito que vocês. Bom, vamos de novo. Eu queria muito que vocês saíssem daqui com essa visão de que, cara, tem muita coisa para fazer, o que eu quiser fazer, eu consigo fazer. E eu estou deixando a cereja do bolo para o final. Tem duas coisas que a gente vai fazer aqui no final, né? O nosso guia de empregabilidade já está pronto, baseado, né, se a gente for procurar aqui em quantos vídeos, né? Ele não citou aqui. Olha, mas puxou nas redes sociais e etc, etc, etc. Então, vou pegar esse guia que ele criou aqui, salvar como PDF, poderia ser um Markdown, tanto faz. Vou subir aqui no meu assistente de empregabilidade. Espero não estar confundindo vocês, mas eu estou tentando fazer em paralelo para a gente não perder tempo. É isso aí. Cara, desculpa, o seu nome é super diferente. Anurb, Bruna, é, tem a opção de criação de agentes. É isso aí, tá certo. Você está correto, é verdade. Até foi mencionado aqui anteriormente. Mas eu acho que os do chat GPT funcionam super bem e geralmente todo mundo tem uma conta no chat GPT, então, né, foi o que eu escolhi aqui. Mas muito bem lembrado, tá? Isso aí. Ó, tá aqui, ó. Entrei na empresa que estou por causa da GUP. Ok, beleza. É isso aí.
Então, galera, está sendo gravado esse nosso encontro, tá? É, E aí, bom, o pessoal está dando opinião sobre as melhores IAs, etc., tá? Então, vamos para o nosso assistente de empregabilidade. Inclusive, assim, o legal do assistente, por exemplo, né? Você pode criar um assistente e compartilhar com as pessoas. É, Você não vai ter acesso ao que as pessoas escreverem para ele, tá? Então, fica tranquilo. A princípio, também, se você usar um assistente de outra pessoa, ele, a princípio, não vai ter acesso ao que você vai escrever. Então, se vocês quiserem ter acesso aqui, eu acho que eu compartilho essa URL aqui mesmo e ele já vai funcionar. Está aqui para vocês aí, se vocês quiserem dar uma brincada com ele. E aí é o seguinte, né? Já criamos o guia de empregabilidade, já brincamos com as imagens. Eu acho que agora eu não vou conseguir fazer o vídeo por qualquer motivo. Eu vi que ele nem me ajudou aqui, mas eu tenho uma última carta na manga se ele não quiser gerar, que é o Flow. O Flow ele é que nem o Whisky. Ele é uma interface para você poder usar o VO3, que é um dos sistemas mais avançados, né? De algumas coisas que eu estava fazendo esses dias aí. É um dos sistemas. Essa aqui foi legal. Uma cliente minha de Curitiba, para quem é de Curitiba, aí eu fiz uma capivara que estava reclamando de que estava engarrafado num lugar tal. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio aí. Bom, juro que a tabela do ligeirinho faz mais sentido. Minha cabeça deu um nó maior que o trânsito na Marechal às 6 da tarde. Bom, Eu não sei se vocês são quem for de Curitiba me disse se ficou engraçado ou não, mas é porque foram as referências locais que eu tinha. Aí eu dei uma brincada aqui, né, para a gente fazer uma brincadeira com a cliente que o público dessa cliente é de Curitiba. Bom, vamos começar aqui um novo projeto rapidinho, tá? Rapidinho para a gente não tomar mais tempo, porque a gente já estou no sobretempo. Eu pego essa imagem aqui, deixa eu salvar ela aqui. E, gente, assim, fala de marketing. Eu falaria de marketing aqui para você, mas falar de marketing, pô, às vezes você não tem uma empresa, você não está trabalhando com marketing. Então, por que eu vou falar de marketing? Né? Fala que isso aplica para vocês. Espero. Vamos lá. Texto para vídeo. Eu quero frame para vídeo. Cara, frame para vídeo é tesão demais. Eu vou fazer um upload aqui. Vamos lá. Acho até que eu vou dar uma brincada aqui. Vamos fazer o seguinte. Pegar o menino aqui da Netflix e vou transformar ele num gladiador. Pronto. Por que não, né? Já estou aqui mesmo. Bom, essas coisas travam quando você está querendo fazer ao vivo. Tá aqui. Será que eu consigo transformar ele num gladiador, gente? É em Deus, né? Vou depender aqui de uma sorte que eu não sei se eu tô com ela hoje aqui, não. PNG? Caramba. É. Bom, acho que eu fiz alguma besteira aqui que corrompeu o arquivo, mas não tem problema. A gente dá nosso jeito aqui só para a gente poder chegar no final. Bom, e aí, gente, qual que é a sacada aqui, né? O, o VO3, né? E tem o VO2, acho que eu estou usando o VO2, aliás, né? Ele é um sistema que é igual ao sistema de geração de imagem, só que ele gera vídeo. Nossa, ele já gerou aqui, ele não usou a imagem original, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que ele fez aqui. Ele gerou imagem, eu não queria imagem, eu queria vídeo. Bom, vamos lá de novo. Agora que eu entendi, ele estava querendo gerar uma imagem, vai gerar um vídeo. Tá. Menino se torna gladiador. Vamos ver se eu consigo subir a imagem do gladiador aqui. Eu acho que eu não salvei, né? Então deixa para lá. Com a plateia gritando ao redor. Para quem está fazendo vídeo, para quem trabalha com social media, para quem faz alguma coisa, você sempre vai usar o VO3 Fast. Você não usa o VO2 porque ele não tem áudio
E o VO3, 3.2, enfim, 3, o VO3 Quality, ele gasta muito crédito, então o VO3 Fast já é bom o suficiente. Eu gosto de deixar duas respostas por comando, porque às vezes ele tem uma variação que a segunda é melhor que a primeira. Ai, meu Deus, tá bom. Eu esqueci que o comando tem que ser em inglês. Às vezes acontece, tá? Boy becomes gladiator, crowd, cheering, câmera in parallax effect. Bom, então é o que eu posso fazer aqui para a gente também não gastar mais tempo com isso. Mas então a gente tem um assistente de empregabilidade. E aí o que você pode fazer hoje? Mais uma funcionalidade do chat GPT, eu acho que essa só tem no pago também, tá? Mas existem outras IAs, por exemplo, GenSpark, ele é bem legal, ele é limitado, tem o Manus também. O Manus vocês devem conhecer, porque todo mundo que cria uma conta no Manus quer pedir para os outros darem mais crédito, aí o cara joga o Manus para você criar uma conta e aí vira uma corrente que não acaba. O GenSpark, ele é uma IA que ele tem a ideia de ser um agente, tá? E aí seria um terceiro formato de IA, que são os agentes. A ideia do agente é o seguinte, ele é capaz de executar uma tarefa. O ChatGPT ele tem um modo agente, mas o GenSpark e o Humanos nasceram como agentes. E a ideia do agente é que ele, por exemplo, encontre algo para você, faça um resumo, faça uma lista, até execute alguma tarefa. Então, eu poderia colocar para o GenSpark aqui vagas de tecnologia no Brasil em 2025 para estágio abertas agora para inscrição. Vou colocar aqui de novo em agosto de 2025. Cara, eu juro para vocês que é um pouco mais complicado, tá? Mas eu vou fazer isso aqui de maneira rápida, porque né, a gente já está aqui no laço. Então, qual que é a ideia do agente? A ideia do agente é que ele vai fazer basicamente a mesma coisa que uma IA faria, mas ele vai ter 1 ou 2 graus de autonomia a mais. Então, às vezes, ele vai querer criar um PowerPoint com resumo. Às vezes, ele vai querer... O próprio Perplexity ele já tem um lado mini ali de agência, que ele pode te ajudar. Bom, ChatGPT, se a gente fizer o mesmo prompt no ChatGPT, o que ele vai fazer? Você poderia, na verdade, me inscreva em vagas de tecnologia no Brasil. Não está funcionando super bem, mas em teoria ele pediria para você fazer um login no Indeed, em outra plataforma, e ele faria para você. Eu juro para vocês que assim, isso meio que funciona, tá? Bom, então vamos encerrar aqui com o que a gente entende que são as coisas mais legais aqui para vocês, tá? Empregabilidade de vocês, gente, tá aqui. O sistema ele está criando perguntas, né, para a internet, usando a base dele que ele tem acesso, e através dessas perguntas ele está descobrindo coisas que ele vai te trazer essas informações. O ChatGPT ele te mostra, né, a tela que ele está executando, né? Humanos também. O GenSpark ele te mostra aqui uma série de outras coisas o tipo de busca que ele faz. Alguns são muito bons, outros são ruins, e aí depende muito. Mas, por exemplo, já tem aqui ó, no Nubank, já tem na Mastercard, já tem na Claro, etc. Então, o que eu faria? Tá? O que eu faria se eu fosse vocês? Chegou numa vaga, por exemplo, que você não entendeu muito. Por exemplo, isso aqui, ó. Essa, sei lá, deixa eu ver aqui da Bayer. Eu queria um link para a vaga mesmo. Tá, o site do programa vem brilhar aqui da Claro. Tá aqui, ó. Legal. Escreva-se aqui, vai ter que ter algum tipo de cadastro, provavelmente, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Se esse programa ele tem essas características aqui, o que você pode fazer usando o nosso agente? E aí a gente fecha a nossa jornada aqui. Queria achar uma vaga. Por incrível que pareça, eu queria achar uma vaga aqui para a gente poder dar uma brincada. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar uma vaga e eu quero ajustar uma carta de apresentação para essa vaga, que é uma coisa que existe. Faz-se assim, tá? Talvez para estágio não seja comum, mas o que não for comum, cara, aí você tem que fazer, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui um programa de estágio na Claro, é uma vaga com pouca descrição, né? Não tem grandes requisitos aqui.
Eu queria uma coisa difícil de me inscrever. Nubank. Ah, aqui, ó, tá em inglês, muito chique. Tá bom. Vou pegar uma coisa legal aqui para engenheiro. Ó, sênior, em São Paulo. Tech Manager, pronto, uma coisa mais geral, né? Ó, que legal, beleza, ó. Lúcio, eu tenho algumas qualificações que poderiam me colocar nessa vaga, assim, de verdade, sem querer brincar com vocês. O que que eu poderia fazer aqui com esse nosso assistente de empregabilidade? Eu pego essa vaga aqui, para quem usa Windows, Ctrl A, Ctrl C, vem aqui no assistente e fala: essa é a vaga que quero me candidatar. Ajuste meu currículo em anexo para que seja melhor match possível para a mesma, sem exagerar ou criar qualificações que não existem. Cara, tá aqui. Eu gosto de colocar esses dois tracinhos aqui só para separar, dois, três tracinhos para separar o que é dado do que é prompt. Essa é uma boa prática para você saber. Depois, quando você vai olhar se tem 200 prompts, você descobre, tá? Posso tirar daqui, ó. Enfim, né? Se bem que já está aqui, né? Já está aqui, Nubank, etc. É... Espero que vocês estejam gostando, gente. Eu realmente preciso encerrar aqui, tá? Que bom, Lorena, você está gostando. Legal. Assim, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, né? Mas eu estou mostrando para vocês assim o que eu faço, o que eu faria no lugar de vocês. Vamos fechar aqui com chave de ouro? Tem duas coisas para mostrar para vocês aqui e a gente encerra. Lá atrás, eu tenho meu LinkedIn, inclusive vocês estão convidados a me adicionar no LinkedIn. Vai ser um prazer estar com vocês no LinkedIn. Meu LinkedIn /in/ Lúcio Amorim. Rimou. Então tá aí para vocês o meu LinkedIn. Ó, quem quiser me adicionar no LinkedIn, seja bem-vindo. Eu uso o Instagram também, o LinkedIn é mais para postar coisa mesmo, assim, de vez em quando. Mas eu pego o meu LinkedIn aqui e eu consigo baixar do meu LinkedIn o meu currículo, né? Vocês sabem disso, né? Eu já baixei, tá? Mas vocês poderiam fazer isso, né, começando do zero, tá? Então, vai lá no LinkedIn. Eu não lembro qual é o botão, mas em algum lugar tem um botão que você consegue baixar o seu currículo, tá? Então, é isso. Eu já baixei, eu já tenho baixado o meu currículo, e aí eu venho aqui na minha pasta de trabalho, né, que está em algum lugar aqui. Dica de ouro, tá? Tem uma pasta no computador de vocês que tem todas as suas qualificações, o seu currículo, os seus certificados, deixa tudo no mesmo lugar, tá? Porque um dia você pode precisar e quando você precisar, você vai precisar rápido. Então, né, dica de ouro aí. Alguém me deu essa dica há um tempo atrás e super funciona, tá? Então, eu preciso achar aqui o meu currículo, mas eu já tenho ele salvo em algum lugar aqui. E desse currículo, só que eu quero mostrar para vocês, eu não estou achando. Desse currículo, o que que eu faço? Aqui, ó, Lúcio no LinkedIn. Perfil do Lúcio no LinkedIn, tá como TXT. Vocês têm que acreditar que o meu currículo está aqui dentro, tá? E aí, cara, o que que ele vai fazer? Ele é um assistente, eu não preciso explicar para ele quais são as melhores formas de me ajudar. Ele já sabe, porque ele foi treinado com coisas que eu mesmo não sei. Então, você vê, eu treinei uma IA com algo que eu não domino para fazer algo que eu não sei. E o poder está aí. O nome disso é alavancagem. Pô, se você treinar uma IA para fazer uma coisa que você sabe a resposta, mas que você é vagabundo que não quer fazer, você vai ser atropelado pelos seus colegas que estão aqui comentando e que estão dizendo justamente isso, que querem fazer mais. Então tá aqui, ó, analisei a vaga do seu perfil, vi que seu histórico é voltar para marketing digital, mas a vaga pede liderança, ou seja, precisamos alinhar. Foi meio que de propósito que eu escolhi isso também. Eu tenho algum match, mas não tem muito match. Então, ó, gestão de times eu já sei, conhecimento técnico eu tenho alguma coisa. Ok, então qual é a versão ajustada dele? Tá aqui. Nem toda vaga vai te pedir para enviar um PDF, mas se você enviar um PDF que está ajustado para a vaga, o que vocês acham que vai acontecer com o Lúcio que está do outro lado? Que está todo dia lendo um monte de currículo assim. A vaga é gerente de vendas, experiência, CorelDRAW, Photoshop, Illustrator. Aí tu fala, cara, é para venda. Não, mas eu quero vender também. Então, mas onde é que está no teu currículo? Eu estou brincando aqui, é um caso extremo, mas acontece, tá?
Então, ele já ajustou aqui, ó, sólida atuação em gestão de times, desenvolvimento de talentos. Não existe a palavra talento no meu currículo, mas ele inventou, tudo bem, de fato houve isso. Ele ajustou até a experiência profissional, condução de processos de gestão de pessoas, incluindo contratação, aumento em avaliação de performance. Sim, eu fiz. Sacaram, gente? Então o jogo é esse, tá? E bom, para fechar, tá? O pessoal tá nervoso, vocês estão. Desculpa, gente, vocês estão ansiosos aí. É o seguinte, eu sou representante da Lovable. Vamos ver como é que ficou o vídeo? Ih, brabão. Olha lá, gostei. Como é que vai ficar esse aqui? Esse que eu queria. Pô, fiquei até arrepiado agora, tá maluco? Ficou brabo demais isso aqui. Vou até passar de novo. Só faltou ele falar alguma coisa no final. Bom, gente, isso aqui é tudo. Isso seria impossível eu fazer, ainda mais do tempo que eu gastei aqui. Pergunta para qualquer um que trabalhe com isso. Bom, então a gente já encerrou. Agora a gente vai falar aqui do final, gente. A gente vai falar aqui do final para a gente sair aqui com chave de ouro aqui, tá? Eu sou representante oficial da Lovable no Brasil. Para quem não conhece a Lovable, eu vou colocar um link aqui e é importante que vocês sigam esse link que eu vou colocar, nxlv.ai/lovable, porque se vocês se tornarem assinantes, eu vou ganhar um percentual, que é uma merreca, $3 por assinatura, mas o mais importante é que eu vou ganhar moral com os gringos. Isso para mim é importante, que o meu trabalho é esse, tá? Eu não sou funcionário da Lovable, mas é um trabalho que eu faço com muito gosto. Inclusive, até para vocês verem uma aplicação no mundo real, eu vou mostrar uma coisa que eu não ia mostrar. Um amigo meu, ele é usuário da Lovable, assim como eu. E, calma aí, não vou abrir meu e-mail na frente de vocês, né? Pô, aí já é mico demais também. Vai que tem alguma coisa ruim ali. Não tem nada ruim, não. Mas só para privacidade de cliente e tal, né? O que acontece? Um amigo meu, ele é usuário da Lovable. Para quem não conhece, mais uma vez, tá? O link está aqui, ó. Vou fazer um spam do link aqui. Gente, eu já encerrei, tá? Eu quero dar um presente para vocês aqui. O lance é o seguinte: essa ferramenta Lovable, ela faz o quê? Ela cria sites do zero. Ela cria, aplicações do zero. E eu vou mostrar para vocês aqui duas aplicações que eu criei. Vocês já ouviram falar da Rio Innovation Week que aconteceu esses dias? A Rio Innovation Week, cara, ela foi um evento assim mega, mega, mega que aconteceu aqui no Rio. Para quem é do Rio, né, deve estar sabendo. E, cara, nessa Rio Innovation Week aconteceu o seguinte: eu criei um aplicativo que, modéstia à parte, ficou melhor do que o aplicativo da própria Rio Innovation Week. E está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas para que eu vou criar um aplicativo que é melhor que o da própria Rio Innovation Week? Porque, cara, você ser capaz de colocar a tua ideia no mundo é um diferencial que até pouco tempo atrás ninguém era capaz de ter. Então, o que eu criei? Eu peguei a lista de palestras que tinha nesse evento, criei aqui um ticker igual uma bolsa de valores, passando aqui com todas as palestras, né, as mais visitadas e as mais comentadas, um sistema de votação que a pessoa clicava ali, um sistema de favoritar elas. Isso aqui que você está vendo são as pessoas que fizeram login. Você entra aqui com o seu login do Google, né, eu vou entrar rapidinho. E isso aqui, cara, eu fiz com essa ferramenta chamada Lovable, que eu estou colocando aqui para vocês. Então tá aí, ó. Esse é o link, tá? E qual que é a sacada aqui? Assim, eu não estou procurando emprego para desenvolver isso. Eu tenho uma agência de marketing digital. Vocês acham que isso me atrapalhou ou me ajudou? Se eu chego no maior evento de inovação do Brasil e crio um sistema que me ajuda a achar mais rápido as palestras. Esse aqui no celular ficou legal para caramba, que ficou uma grande lista, né? No celular ele ficou assim. Ele ficou uma tripa. Ficou uma tripa, e você nessa tripa aqui, você achava rapidinho que você queria. E, inclusive, quando estava ao vivo, a palestra ficava uma luzinha piscando e tal.
Então, assim, pode parecer uma coisa trivial, às vezes é, você de repente já viu isso aqui acontecendo inúmeras vezes, mas tudo que está aqui foram coisas que eu não vi no aplicativo original, eu fui criando. E eu fui criando sozinho. Eu criei isso durante o evento. Na verdade, quer dizer, eu não estava no evento, estava em casa, mas aí na segunda-feira, cara, eu vou fazer. Pum. Então, o que vocês estão vendo aqui são coisas que eu tive a ideia e o sistema me apoiou a criar. O que eu sei disso aqui? Muito pouca coisa de código para criar isso aqui. Então, se você tem um negócio, se algum amigo seu tem um negócio, se na empresa que você trabalha vocês têm uma necessidade específica, até o mapa, cara, isso aqui foi até engraçado. O aplicativo dos caras não tinha um mapa. Aí eu peguei o PDF que existia, que estava sendo divulgado, coloquei aqui e aí dava para dar zoom. Aí o pessoal, pô, tá melhor do que o aplicativo oficial. Foi aí que começou a história. Gente, o certificado vai ser dado como é que fala? Pela instituição de vocês, tá? Vocês vão ter que procurar isso aí. E bom, e tá aqui. Aí eu, obviamente, como vocês já devem ter imaginado, gerei um assistente de IA que te ajudava a escolher, né? Palestras sobre emprego e IA. E esse assistente te ajudava. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: no link que eu mandei aqui para vocês, vocês criam a conta de vocês agora no Lovable, tá? E vocês já podem usar. E vocês já podem usar o Lovable para criar não isso aqui, né? Porque isso aqui vocês já viram que é trivial, mas vocês podem criar uma aplicação como essa. Aí vocês vão falar assim: pô, Lúcio, mas eu não quero criar um sistema desse, eu não sei nem o que fazer com isso, tá, cara? Vou te dar um exemplo aqui de um sistema da minha senhora, orgulhosamente criado por mim. Ela é psicóloga, cara. Ela é psicóloga, ela precisa de um site. E eu juro para vocês que eu criei isso aqui, assim, em 10, 15 minutos. Tá aqui. Opa, perdão, mandei o link errado. nxlv.ai/lovable. Lovable. Tá? Tá aí, ó. Esse é o link, tá, gente? Então, o que acontece? Isso aqui, cara, isso aqui, assim, eu não vou questionar aqui as escolhas estéticas, a cor, não é isso, tá? Mas isso aqui é um sistema que qualquer um que tenha um serviço para vender deveria ter. Qualquer um que tenha um currículo deveria ter. Qualquer um que queira ser visto como sendo mais do que apenas um currículo, aliás, deveria ter. Tá? Vocês não são obrigados, mas se vocês fizerem algo assim, vai ser muito bom para vocês. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui dar uma palestra, inclusive eu atualizei ontem também, mas eu fui dar uma palestra ontem, cara, sobre esse cara aqui, que é um cara muito, muito top de marketing. Eu criei um sistema que você clicava aqui e você já ia para o Zoom, mas assim, a pessoa se pré-cadastrava, sabe? E aí contava aqui, ó, olha aqui a nossa palestra aqui de hoje. Colocou um calendário aqui de como as coisas funcionam, tá? O MindMaster, o MindMaster é esse aqui, ó, mindmaster.com. O MindMaster ele tem um plano também para universitário. Ele tem um desconto para universitário também, se vocês quiserem, tá? E aí, gente, o que eu quero deixar para vocês aqui, né? Eu fechei aqui todas as coisas aqui. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte, cara, isso aqui é uma vantagem que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Aqui, assim, esse convite ele foi dado aqui para esse encontro para mais de 1.000 pessoas disseram que vinham. Tem 400, alguma coisa, 450 que ficaram aqui até agora. Agradeço demais aí. Me sinto muito honrado, espero ter conseguido trazer para vocês o benefício que vocês esperavam, né? Trazer para vocês aí o que vocês queriam. Agora, o que é super importante do que a gente está falando aqui? Cara, é uma vantagem injusta. Na minha época de moleque, né? E aí vocês vão ver a idade, né? Ter um computador em casa com a internet era uma vantagem injusta. E assim, pô, bom para mim, né? Bom para mim que eu tinha. Se você não tem, você não usa, não tem o que fazer. Agora, se vocês têm hoje, cara, isso aqui, vocês são obrigados. Eu queria muito que vocês se comprometessem aqui, não apenas em usar isso aqui para coisa, para criar meme, para besteira, mas assim para coisa útil, sabe? Faça algo que realmente vai fazer diferença, cara. O mundo precisa de gente como vocês, que estão com tempo livre, estão com cabeça fresca, que, sabe, que não estão contaminados por essas dificuldades que a gente tem no mundo aí. E eu não estou falando questões políticas, não. Então, eu conto muito com vocês têm a obrigação de passar isso aqui adiante. Né? Tirando aqui o link de inscrição da Lovable que eu coloquei aqui para vocês,
Eu não ganho absolutamente nada com isso aqui. E é isso. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Fazer um pedido para vocês, se vocês puderem, tá? Meu Instagram é esse aqui, @autoticket. Se você tiver afim, se você está na vibe, se você achou que tem a ver, tira um print aí, tira uma foto, sei lá, me marca no arroba lá, que eu vou gostar demais, demais mesmo, tá? E, cara, assim, eu não posso prometer, né? Mas a galera de comunicação, de marketing, é super bem-vinda para seguir a Next Level. A gente, né, eventualmente acaba contratando. Estamos também no LinkedIn, né? Obviamente, vocês já viram meu LinkedIn, etc. Eu não tenho mais tempo, tá? Eu já mais do que gastei o tempo de vocês aqui. E eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Foi muito legal estar com vocês. Agradeço demais aí. Fico feliz de ver os comentários aqui. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu gostava de ir nas palestras, mas nem sempre as palestras eram boas. Espero ter sido uma das boas para vocês, tá? E tenham paciência. Também. Se você está apanhando da IA, cara, fica tranquilo, porque é uma questão de hábito, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó. Lúcio, eu quero fazer parte das coisas que você tem. Eu quero que você me ajude com algo. Cara, eu criei um hackathon de IA, tem um monte de coisa aí que a gente faz aí, mas aí você precisa me seguir, porque também que não é o objetivo desse encontro aqui, tá? Um grande abraço para vocês. Eu vou disponibilizar o Mind Map para vocês. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou criar um link aqui agora, para não esquecer, tá? Eu vou criar um link para não esquecer aqui. Esse link, ó, eu estou usando aqui a minha conta até hoje da Unirio. Fazer o quê, né? Visualizador. Tá. Copiar o link. Eu vou criar um redirecionamento agora aqui, ó, rapidinho, para vocês poderem baixar esse mapa aqui. Quem quiser baixar, me chama, você pode me chamar no Instagram também, que é o @autoticket, eu te mando lá, tá? Eu vou disponibilizar também para o pessoal da organização aqui para disponibilizar para vocês. Mas é isso, gente. Então, obrigado mais uma vez aí. Vocês são heróis. Depois de um dia inteiro, ainda ter paciência para estar aqui. Mas o jogo é esse, tá? Não desanimem. Tem 3 perguntas aqui, tá? Acabei de perdendo uma parte da aula. Como eu faço para ter acesso à gravação? Obrigado, aula top. Vai ser disponibilizado na sua área de estudo, tá? Provavelmente, creio eu. Ou no e-mail que você se inscreveu. Mesma coisa em relação à gravação posterior, tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço aí. Fico muito emocionado de estar com vocês. Arrebentem, passem para frente, expliquem para os colegas de vocês da faculdade como é que usa, entendeu? Monta um grupo, tá? Monta um grupo mesmo. Ó, galera, assisti uma palestra aqui do garoto aqui. O cara, porra, falou umas paradas aqui que eu estou estudando. Quem quer juntar aqui para a gente aprofundar no Notebook LM, no ChatGPT, no Perplexity e nas outras, no Lovable, criando coisas. É isso, tá? O jogo é esse. E vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender mesmo. É uma revolução que eu diria que a gente não vai ver de novo nas nossas vidas acontecendo. Gostaria de saber sem parte 2. Bom, aí vocês falam com a organização da palestra, tá? Vai ser um prazer estar com vocês de novo aqui. O mapa mental. Aqui, ó. Estou mandando aqui para vocês, tá? Salvem aí, distribuam, pirateiem, não me importa, é de vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até mais.